Olá, meus abençoados, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Neste momento, pedindo a Deus, mais uma vez, fortalecimento espiritual em nossas vidas. Pedir a Ele para que nos conceda sabedoria através do Espírito Santo dEle, para que nós possamos estar cada vez mais atentos dentro da palavra, para que nós possamos cada vez mais vigiar e gostar cada vez mais de nós em primeiro lugar. Porque amarás seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Irmãos, a palavra hoje, eu meditando e vendo os versículos, observando, e eu entendi que um não mata ninguém. Eu entendi que muitas vezes tem tantas pessoas falando um sim e sendo ruim para ele. E ao longo desta caminhada eu venho aprendendo com a minha humildade e observando. Eu confesso aos irmãos que antes de conhecer o Deus vivo que hoje eu conheço, sim, muitas vezes eu disse um sim quando era prejudicial para mim. Agora na caminhada, hoje em dia, vivendo na presença do Senhor nosso Deus, eu aprendi com este livro sagrado que o não mata ninguém. A única coisa que nós temos que aprender e fazer é como falar este não. Porque não é falar, é como fala. Né? Não precisa ser hipócrita, não precisa ser rebelde para dizer o não. Só isso. E muitas vezes você está aí, prejudicando você porque está dizendo um sim para alguém. E eu fui meditando e buscando. E vi que o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia já começa com não. Para quem crê sabe, o nosso bom Deus disse, não comerás deste fruto, não comerás deste fruto. Lá em Gênesis. E aí? Eis a questão. E tem tantas pessoas sofrendo por isso. Porque não tem aquela identidade com ele mesmo, dele amar ele em primeiro lugar. Isso não é ser hipócrita, irmãos. Isso é mandamento. Amarás seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis a questão. Eu só vou poder amar alguém se eu me amar primeiro. Eis a questão. Hoje, quando eu recebo um não, eu digo amém. Glória a Deus, está tudo bem. É assim. É simples assim. Não precisa fazer alardes, falar demais. Seja curto no teu não. Seja breve no teu não. E aí eu vendo as palavras do Senhor Jesus Cristo, eu vi aqui e quero dizer aqui aos irmãos que é para todos os conceitos religiosos. Não prego placas de igreja, não sou dogmista, não estou aqui para fazer o evangelho, ou melhor, a vontade do homem, porque se fosse para fazer a vontade do homem, eu teria ficado lá no mundo, Deus não teria me resgatado. Eu estou aqui para servir a seara do Senhor Jesus Cristo, um Deus vivo que eu creio, da forma que eu creio, da forma que eu vejo dentro deste livro. Amém? Porque este livro aqui vai te deixar mais sábio e quando você crê, te deixa mais próximo da salvação. E eu encontrei aqui, para que nós possamos conversar aqui, a palavra que se encontra aqui no livro de Mateus 22, versículo 39. Quero primeiro aqui mandar aqui, né?
a paz para aquele abençoado amigo, né? Que é mais um anjo que Deus colocou em minha vida, que cuida de estar arrumando óculos para mim, porque eu sou um pastor que eu vivo pela fé. Nosso amigo abençoado tem a empresa ali no contorno da Unimec ali, nosso amigo Barreto, viu, Barreto? Que Deus te abençoe poderosamente. E os demais amigos que eu tenho aí, não falo o nome porque não tenho, né? Não me deram, né, essa autoridade para falar o nome deles. Então eu fico em paz. No dia que eles falaram, não, pode falar, eu falarei, porque Deus semeia novas sementes em nossas vidas. A terra é fértil e Ele semeou e tem dado frutos, graças a Deus. Amém? A palavra se encontra em Mateus 22, versos 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que aqui está nos ensinando? Está nos ensinando que eu só posso amar o meu próximo se eu me amar primeiro. Não posso dizer um sim para alguém se vai ser prejudicial a mim. Eis a questão, não posso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro amo a Deus sobre todas as coisas, me amo para que eu possa amar o próximo. Que eu possa amar melhor meus filhos, meu neto, né? A família em geral, os amigos. É assim, mas primeiro eu tenho que me amar. E o que tem a ver, pastor, com um não? É que a partir do momento que eu me amo, que eu me coloco nesta posição aqui, eu estou preparado para dizer um não. Quando vai ser prejudicial para mim. Ainda que seja para meu filho. Ainda que seja para alguém próximo. Eu estou preparado para dizer um não. Porque de uma coisa eu tenho certeza. Quando nós usamos a razão, a probabilidade de nós errar é bem menor do que quando usamos o coração. Eis aí. Eis a questão. E a palavra nos diz, amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas aqui também fala, amarás o próximo como a ti mesmo. E buscando em versículo, eu vi e vejo, por exemplo, em 1 Coríntios 12, no versos 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é dado a cada um. Olha só, há diversidade de dons, mas o Espírito é dado a cada um. Pastor, o que tem a ver com não? Aqui eu vou colocar este não, colocando como respeito. O que nós devemos ter é respeito um pelos outros. Respeitar a opinião de cada um. O que está faltando, não estão respeitando a opinião de cada um das pessoas. Estão querendo empurrar de goela abaixo. Tem que ser assim, tem que ser assim. Estão querendo robotizar as pessoas. E não é desta forma, gente. E para os líderes que estão à frente dos ministérios, cuidado. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Procura a melhor forma de evangelizar o seu ministério, as suas ovelhas, o seu rebanho, com a verdade do evangelho. Porque senão, é claro que eu não estou generalizando, em hipótese alguma, eu sou contra a generalização, toda regra é exceção, eu sei disso. Mas senão se tornam, como está escrito na palavra de Deus, como os falsos profetas. E aí? E os falsos profetas? Eles querem mesmo isso. Iludir. Né? Querem robotizar pessoas. E você que está agora assistindo esta mensagem, esta palavra, e que está sendo daquelas que está usando o teu coração antes da razão, cuidado.
Medite nas Escrituras. Porque Jesus disse não muitas vezes, a Bíblia tem não demais. Jesus dizendo. Demais que eu falo, aspa, né? Tá tudo dentro do controle. Jesus dizendo não. Então você tem cuidado. Muitas vezes você chega na igreja, no ministério, na sinagoga onde você congrega e fala um sim, porque você falou um sim. Porque meu coração não aguentou, foi o jeito de falar um sim. Aí você falou um sim, mas foi prejudicial para você, né? Não é assim. Não é dessa forma que Deus quer. E nós vamos estar mostrando para ver se realmente é ou se não é, dentro da palavra, viu? Dentro da palavra. Então, se há diversidades, é diversidades. Eu estou vendo aí abençoados querendo, falando para o irmão, o seu dom é disso, o seu dom é daquilo. Não, o senhor tem que aprimorar o seu dom em relação a isso. Ei, você, ministro de Deus, pelo amor de Deus, deixa o abençoado ou a abençoada orar a Deus e meditar nas Escrituras que o dom é Deus quem dá. Não é você que tem que falar que o dom dele tem que ser daquela forma como eu estou vendo por aí. Pelo amor de Deus. Faça um estudo sobre você. Será que você tem o dom de estar falando para as pessoas que o dom dele é aquele? Dom é algo espiritual. E olha só, diversidades de dons. Talvez você tenha o dom de ser um orientador. Você tem o dom da profecia. Outro tem outro dom. Outro tem outro dom. Respeite. Tem o dom da visão. Outro tem o dom da visão, de observar, do faro. De chegando, observar com os olhos de águia, do faro. De chegar, de sentir que algo já está chegando, aproximando, e ele fareja, ele sente o faro do perdigueiro. É dom, é Deus. E aí você vai querer tirar e falar que ele, teu dom, é para tal situação? Não, pelo amor de Deus. Vamos capacitar mais as nossas ovelhas. Porque o devorador está aí, só querendo tomar conta. E por conta de alguns falsos profetas, eu estou falando falsos profetas, porque estão na Bíblia, tá? É porque está aqui, ó. Está aqui. Você se encontra aqui em Mateus 24, você se encontra em Mateus 24, versículo 24, veja lá o que está falando. Você encontra lá em 1 João. Você encontra os falsos profetas aqui na Bíblia. Só não pregam. Só não pregam por aí. Né? Falar sobre os falsos profetas. E eu vou dar uma dica para os abençoados que estão à frente dos ministérios. Pregam. Quanto mais você pregar esta verdade, você vai estar fortalecendo o teu rebanho, a sua ovelha. E ela vai entender de que realmente existe o falso profeta e que a mensagem foi passada através de você, porque o Espírito Santo te usou para você passar e você está passando. E ela vai se sentir fortalecida com o teu ministério. E ali ela vai habitar, porque ali é aonde ela realmente está ouvindo a verdade. Mas não pregam, não falam. Fala isso, fala aquilo, fala isso, mas não fala. Salta um versículo daqui, outro dali, outro lá, mas não fala nada. Acha que Deus está feliz com isso? Está satisfeito com isso? Então é de Gênesis a Apocalipse a gente falar de falsos profetas, mas infelizmente, né, não pregam. Mas tudo bem. Eu estou dizendo que um não mata ninguém. E eu vim entender isso. Porque muitas vezes na vida eu falei sim quando foi prejudicial para mim. Hoje eu penso duas vezes na hora de falar esse sim. É porque eu sou hipócrita, é porque é orgulho? Não. Se foi, então, é a Bíblia. É a palavra. Foi depois que eu conheci a palavra. Depois que eu conheci a palavra. Agora é como fala. Tem que saber falar.
Seja dócil, seja manso, seja sábio, para você conduzir a sua palavra, a mensagem. Amém? Então é isso. E a palavra de Deus já nos fala aqui, em Mateus 4, o que já nos fala? Olha só, o que a palavra de Deus já nos fala, Mateus 4. A palavra de Deus já nos diz da seguinte forma. Já nos diz da seguinte forma. Mateus 4, para os irmãos estarem atentos ao que está vendo nesta mensagem. Ao que está vendo nesta mensagem. E eu faço questão de ler Mateus 4, para que nós possamos ver que do versículo 1 até o 11, eu vi Jesus dizendo não. Não. Quer ver? Vamos ler como a palavra de Deus é rica? Olha só. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, : Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, : Senhor Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui já tem um não. Ele já respondeu no diabo. Já é um não. Nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sairá da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, : Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-á nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, : Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Um não mata ninguém. É Jesus que está dizendo não. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, : Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Não, mais um não. Jesus só dizendo para Satanás, não e não. Esse não e não. Veja bem. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É dessa forma. Então Jesus disse a Satanás, não e não. Então não vai matar ninguém. Né? Jesus foi tentado pelo diabo, foi tentado por Satanás, e ele todas as vezes disse não. Agora você vigie mais, ler mais a Bíblia, medite mais, busque, que é muito rica. Aqui aonde eu estou lendo aqui, tem várias mensagens que aqui pode nos dar, várias mensagens dentro desse versículo, né? E o que eu encontrei, o que eu senti foi de falar para os abençoados, cuidado, estamos vivendo em um mundo que nem sempre podemos dizer sim, mas aqui já vem desde lá do início, Jesus dizendo não a Satanás, e Satanás está aí, perturbando. Assim, é determinadas situações que acontecem em nossas vidas,
pense direito, se prepare mais. Se você está bem com a palavra de Deus, você vai estar mais preparado para ver se é sim ou se é não. Espera aí. Estamos brincando de salvação? Não. Porque só tem 2 caminhos. Quem está pregando mais de 2 aí é falsa profecia. É falsa profecia, porque estão pregando muito mais de 2 por aí. Se você levar pelo lado da situação, então. Mas só tem céu e inferno, só. Mas Deus, de tão bom que é e sábio, que Ele deu livre-arbítrio, a escolha é nossa. Eis a questão. Então veja bem, irmãos, não mata ninguém. E a palavra de Deus é isso. Então, retirando os fariseus, foi quando também aqui, em Mateus 22:15, aonde também já nos fala também, olha só. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Porque me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efíngie? E esta inscrição? Efíngie significa essa moeda, né? E esta inscrição, de quem é? E eles, ouvindo isto, então, de quem é esta efíngie, esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Aqui, Jesus foi bem enfático. Ele foi bem enfático. E é com poucas palavras. Não precisa você se prolongar para dizer ou não. Você quer ver? Seja sábio. Use o silêncio. Use a paz na hora do teu não. Mas aqui já está nos dizendo. É o que está acontecendo, o que tem bastante hoje, né? Querendo induzir. Aqui está uma indução. Induzindo, querendo induzir ao erro, como fazem hoje, querendo induzir os abençoados de uma determinada palavra que não é louvável para que aquele abençoado aprenda. Eis a questão. E quando esses fariseus tentaram isso contra Jesus, assim hoje também está aí os fariseus tentando. Então nós temos que ter cuidado. E nós temos que aprender a dizer não. Um não mata ninguém. Um não jamais vai matar. Né? Por quê? Porque Deus, Ele é a fonte da água viva. Deus é o verdadeiro. Ele é aquele que te dá sabedoria quando você clama a Ele. Ele é aquele que te dá a visão quando você pisa em um determinado ambiente que você vê que ali você já sente que tem uma energia negativa. O Espírito Santo de Deus já te fala. Fique em paz. Eis a questão. Então tudo isso para nós faz parte de nós aprender que nós estamos vivendo em um mundo onde pessoas estão dizendo não e não é por aí. Aqui em Tiago 1, verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha só, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós temos que ter a vigilância, porque todos os dias somos tentados.
né? Todos os dias somos tentados. E você tem que aprender a dizer o não. Tem que ser forte e dizer o não. Aí você volta lá em Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda sobre o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos escarnecedores. E aí? Todos os dias somos tentados. Mas eu estou pronto para dizer não. Não. Ah, mas por que, irmão? Por que, irmã? Por que, meu amigo? Não, meu amigo, não posso. Ah, mas porque no momento não estou podendo. Não precisa falar muita coisa. E se achar que se irritou, ah, mas é porque, por isso, ô meu amigo, vai ser prejudicial a mim. Em quê? Pronto, vamos parar por aí. Amém, irmão? É assim. E a paz continua reinando em Israel. Quem não gostar, faça o bico. E problema dele com Deus. Você estava pronto, você já estava no prumo, e você soube dizer um não. E é tentado, porque todos os dias somos tentados, quando atraído e engordado pela sua própria consciência, pelos próprios pecados, nós somos tentados todos os dias. E isso, pode ter certeza, que nos leva ao pecado. E o pecado nos leva à morte. Nós temos que ter cuidado. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. O livro de Provérbios já nos ensina. Provérbios já nos ensina. Provérbios 24, versos 25. Acompanhes com o iracundo, nem andes, olha só como está escrito, Provérbios 24, versos 25. Não acompanhes com o iracundo e nem andes, olha só, nem andes com o homem cólerico. Verso 25, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a tua alma. É forte. Como é que não ama esse livro? Como é que não gosta desse livro? Como é que não ama? Como é que a gente não busca, sabendo que esse livro aqui é sabedoria, é ensinamento, é livramento? O que está faltando é que muitos não estão querendo. E estão dizendo um sim no momento que era para dizer um não. Eu vou falar aqui algo aqui. Tinha um abençoado no mundo aí afora, fora desse estado, que me diz, conversa vai, conversa vem, e eu sou uma pessoa que eu procuro me policiar em relação à rede social, ao telefone. Eu procuro me policiar. E o que acontece? Eu percebi que era uma pessoa que gostava de falar demais no telefone. E estava sendo prejudicial a mim. Chegou um momento que eu já não estava mais suportando. E eu cheguei a orientar. Mas ele, com um pouco de orgulho, talvez, ou de imaturidade, eu prefiro, falta de humildade também, não sei. Ah, não, mas não é assim. Pastor, mas não é desse jeito, pastor. A gente liga para conversar. Não. Ei, 10 minutos no telefone aqui, você falou, já é o suficiente. 15 minutos já é o suficiente. Eu tenho outras atividades, tenho outras pessoas no telefone que eu tenho que estar também ouvindo. E sempre dizendo não. Falei, eu não posso dizer um sim para você se está sendo prejudicial a mim. Você não pode dizer um sim para mim se está sendo prejudicial a você. Medite, faça uma reflexão. E depois essa pessoa fez essa reflexão e depois voltou me pedindo perdão. E aí? Que realmente estava exagerando. E aí? Você está vendo como que as coisas, como acontece? Então, aqui em Provérbios já nos fala, né? Já começa com não acompanhes com o iracundo, nem andes com o homem cólerico. Não acompanhe com o iracundo, nem andes com o homem cólerico.
aquele, sabe? Aquela pessoa, como é que nós podemos dizer, aquela pessoa irada, nervosa, raiva, cheia de rancor, que só traz energia negativa. Ei, você quer se dar bem? Afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus, da palavra. Sabe? Afaste, e ainda fala aqui, para que não aprendas as suas veredas, porque se você anda com esse tipo de pessoa, você vai sim, com certeza, aprender as veredas dele. O caminho que ele está andando, você vai acabar andando, porque um abismo puxa outro. Então aprenda a dizer não. Ponto é não. Não é não. Não vai matar ninguém. O que pode acontecer, no mínimo, é alguém ficar com um bico de tucano, mas é normal na natureza humana. O importante é que você disse um não, porque se você dissesse um sim, ia ser prejudicial a você. E a palavra de Deus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, você ama primeiro a você. E aí? Como é que fica? Então nós temos que ter cuidado. E eu, buscando esse fundamento aqui, eu vejo que Jesus fala não, não e não. E quer dizer, já está nos ensinando, e tem tanta gente sofrendo com isso, dizendo sim, na hora que era para dizer um não, não podemos ser assim. Não ande com homem cólerico. Por quê? Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Você acaba perdendo a própria alma. É perigoso. Nós estamos em busca da nossa salvação. Cuidado. Eu tenho ouvido de abençoados, e abençoadas, de um modo geral. Ei, pastor, os amigos afastaram de mim. Teus amigos afastaram de mim? Ei, não afastou não. Eu costumo dizer, Deus tem uma peneira. É porque que eles afastaram. Deus tem uma peneira. Deus vai peneirando e vai deixar para você somente aquilo que vai te edificar. Deus tem uma terra nova para você. Pegue para você, terra. Deus tem terra nova. E a terra nova do Senhor Jesus Cristo é uma terra que aonde ele semeia, vai germinar e vai dar bons frutos. Vai para você. Tá? Então, quando você fala, os amigos afastaram de mim, não. Não é porque afastaram. É porque se eles viessem, você com o preparo hoje que você está em Cristo Jesus, você vai dizer não para eles. E Deus já preparou antes. Já foi afastando, já foi tirando e semeou novas sementes. E está dando novos frutos na sua terra, que é a terra do Senhor Jesus Cristo está fértil. Então é desta forma. E para encerrarmos, finalizando aqui, está lá em 1 Gálatas, verso 10, que o apóstolo Paulo já nos diz, né, através do Espírito Santo de Deus, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ponto. Aqui é para realmente finalizar com o Espírito Santo de Deus firme nesta palavra. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Veja bem. O que Paulo está dizendo? Com a larga experiência dele, e hoje eu me coloco também, Paulo, como um cidadão que viveu, né, cidadão romano lá de Roma, servindo ao homem, ele vivia nesse mundo, servindo ao homem. Até que a caminho de Damasco, o Senhor Jesus fez a aparição a ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E dali para cá, de Saulo ele passou a ser Paulo, né? E passou a viver em Cristo e Cristo viver nele. E o que acontece? Ele deixou de servir ao homem, ele serve a Cristo.
Amém? Servir ao homem nesta palavra aqui está querendo dizer o quê? É você não ser robotizado. É servir os mandamentos de Jesus, seguir os mandamentos de Jesus. E quando ele fala, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se você estiver ainda agradando aos homens, você não é servo de Cristo. Se eu estiver agradando aos homens, não sou servo de Cristo. Por quê? Porque aos homens, a eles só vale aqui. A forma que estão pensando hoje só vale aqui. Eles não, na sua maioria, não estão ainda crendo, né, que existe só dois caminhos. Muitos ainda acham que o inferno é aqui. Não é não, viu? O inferno é bem pior do que aqui. Aqui não. Aqui está tudo bem. Então o apóstolo, quando ele fala desta forma, né, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu também, se eu estivesse ainda naquele meio agradando aos homens, eu jamais iria saber como agradar a Cristo. Não estaria agradando a Cristo. E eu posso passar o que passar. Eu quero estar agradando o meu Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Este sim, eu devo toda a honra e toda a glória. Porque quando Ele nos resgata deste mundo, e a palavra dele já fala, quem é amigo deste mundo é inimigo dele. Ponto. Deus é bem enfático. Quem é amigo deste mundo é inimigo dele. Que em Cristo Jesus, na sua infinita bondade, Senhor, dê agora a direção e discernimento a cada um. Traga cura carnal e espiritual a cada um dos quatro cantos deste universo, Pai. E a quem está agora, Pai, vendo esta mensagem, que o Senhor venha dar coragem, discernimento, sabedoria para dizer o não na hora certa, Pai. Que tem que dizer o não é dizer o não, Pai. Porque o Senhor disse não. Porque tinha que dizer não. Obrigado, Jesus. Eu peço aos irmãos que compartilhem esta mensagem, porque ela chegue aonde eu não posso ir. Amém? Eu sou o pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, vivendo pela fé. Que Cristo Jesus te abençoe.